A partir do momento que se compreenda um processo meditativo como o Ichigen-ho, tender ao menor, tender a um ponto infinitamente pequeno, ou seja, uma ação da mente no qual o movimento tende ao infinito, todos os dias é possível buscar ir mais longe, mais longe, mais longe. E desse modo fortalecer uma ideia de movimento, entender o que é estar eternamente móvel e nunca estacionar. Estar sempre na direção do infinito, que daqui a 20, 30 anos, minha mente, minha consciência alcança mais longe, como na ideia de Aldous Huxley, abrir as portas da percepção, não ficar limitado ao que se percebe no momento e, se for seguro, querer sustentar. Não. Crescer como consciência, como capacidade de perceber a existência, a realidade. Nesse sentido, nós temos o que seria o inverso, mas é apenas o mesmo dentro de outro método, que seria Kakudai-ho. Kakudai-ho é tender ao maior. A partir do momento que você estabelece um ponto no baixo abdômen, você, ao invés de pensar metade, metade, você pensa o dobro. Então, essa esfera, o dobro de tamanho. Eu expiro. Essa esfera que, digamos, começa do tamanho de um grão de areia, de um grão de poeira, fica o dobro de tamanho. Eu expiro, eu inspiro. Antes de expirar novamente, o dobro do tamanho. Eu expiro, eu inspiro e o dobro do tamanho. A postura, como eu disse, ela, em outro vídeo, ela pode ser uma postura de yoga, um asana, pode ser uma postura, uma movimentação de artes marciais, pode ser um movimento de dança, pode ser uma postura sentada. Pode ser sentado numa cadeira, sentado em lótus, meio lótus, birmanesa, sentado sobre os joelhos em sesá. Qualquer uma dessas posturas, ela está válida. A questão é que cada nova antecipação da expiração, o dobro. Nesse sentido, o dobro pode ser o tamanho da sala, o tamanho do prédio, o tamanho do bairro, o tamanho da cidade, o tamanho do estado, o tamanho do planeta, o tamanho do sistema solar. O dobro, o dobro. Buscar o infinito. A cada expiração, buscar o infinito. No momento que se busca o infinito, é uma esfera, é tridimensional. Então, nesse ponto, enquanto você se move ou está numa condição isométrica estática, a sua mente, a sua consciência busca o dobro. Qualquer sensação que esteja na relação de você-corpo, relaxe, para que esse buscar o dobro, ele não se aprisione novamente apenas na relação de um espaço de você-corpo que incomoda, que chama atenção, que dói, etc. O dobro, o dobro. Expira, inspira, o dobro da esfera anterior. Nesse processo, muitas vezes a sensação se concentra na cabeça. Lembrando-se que o cérebro não tem sensação. Se você abre a calota craniana e você colocasse uma colher no seu cérebro, você não sentiria nada, porque o cérebro não sente. Então a sua sensação é uma sensação muito mais de ordem muscular nesse caso. Relaxe a musculatura de cabeça enquanto o dobro. E tente estabelecer que esse dobro parte de um ponto no baixo abdômen. Então, o dobro. O dobro. Ao trabalhar desse modo, assim como o Ichigen-ho, em que é infinitamente pequeno, você vai para o infinitamente grande. No dia seguinte, ao continuar a meditação, você pode ir o dobro do dobro, cada vez ir mais longe. Se você continuar o dobro do que foi ontem, é sinal que a sua intenção perceptiva, ou seja, a intenção dos seus sentidos, foi mais longe. Ao expandir a intenção dos seus sentidos, as possibilidades do seu sentido, essa busca, há uma relação de si dentro do universo, dentro do espaço, dentro da realidade, ela deixa de ser apenas o isolamento do contorno da pele, o isolamento da imagem corporal que me é possível. Eu busco extrapolar essas possibilidades. O curioso de extrapolar essas possibilidades é que, por exemplo, se eu tento sentir dentro dessa esfera para trás,
e eu reconheço que eventualmente as sensações das minhas costas são sensações muito intensas, eu vou ter que buscar de algum modo, apesar da sensação das costas, relaxar ou algo do gênero. Se mesmo que eu não consiga tirar a sensação das costas, eu continuo indo para o dobro. Curiosamente, nessa intenção de o dobro, mesmo para além da minha pele, acaba se constituindo um comando dos sentidos que permite um relaxamento expansivo profundo. É sempre interessante, como eu disse, acompanhar a respiração, porque a expansão pneumática do organismo a partir da ação do diafragma, da entrada de um volume significativo do ar, da saída de um volume significativo do ar, vai te dar mais parâmetros de perceber sensações, irregularidades de você para com si mesmo enquanto corpo. Onde existe atrito, onde existe torções, onde existe esticamento, compressões, onde existe conflito, você com você mesmo enquanto corpo. E mesmo esses conflitos não impedem a sua consciência de dirigir a expansão da percepção maior, maior, maior. Daqui a talvez 10 anos, a sua consciência ela vai conseguir uma esfera infinitamente maior do que conseguiria hoje. Se você ficar 1 minuto, você vai ter um tamanho significativo de esfera, mas daqui a 20 minutos essa esfera vai ser muito maior, ou pelo menos assim deveria ser. Eventualmente o que vai se falar é que, digamos, 1 milhão, 10 bilhões de quilômetros, eu não saiba o que é o universo. Mas a questão não é essa. É justamente, apesar de eu não saber o que é o universo a 10 bilhões de quilômetros, eu não ter clareza, eu não ter certeza, não é esse o ponto. O ponto é perceber que por meio da estereocepção, por meio de um input da imaginação, por meio de um comando da consciência, os meus sentidos podem se expandir. E ao se expandir, esses metros que estão ao meu redor, essas dezenas, centenas de quilômetros que estão ao alcance da minha visão, esses poucos espaços ao redor de mim que interferenciam de uma maneira clara meu olfato, minha audição, meu tato, eventualmente vai ficar mais claro. Eu não vou ficar mais preso naquele pequeno incômodo emocional, naquela pequena dor pontual. Eu não vou ficar mais preso. A minha consciência ela vai reconhecer que existe uma dificuldade enquanto eu corpo, mas que essa dificuldade, dentro das possibilidades perceptivas, ela é mínima. E desse modo, a área da consciência minha, que vai ser afetada pela dor, pelo incômodo, vai ser mínima, não vai ser extrapolada. Trabalhar dentro de Kakudai-Rho é o mesmo que trabalhar como Ichigen-Rho. É só um outro meio. Para quem for mais interessante trabalhar no sentido infinitamente menor, vá por infinitamente menor. Para quem for mais interessante trabalhar o infinitamente maior, vá para o infinitamente maior. Mas lembre-se de usar os comandos de respiração e, eventualmente, as áreas que em você corpo chama atenção, as áreas que você percebe que o esforço do pensar, do entender é maior, relaxe nessas áreas. É um caminho de conquistar uma ideia de si na realidade, onde ao mesmo tempo se constrói, apesar de eu ser infinitamente pequeno dentro do universo, meus sentidos, ao poderem extrapolar para o infinito que é o universo, revelam o meu potencial de entendimento. A ideia de que, dentro dessa existência, eu estou eventualmente não para me construir como grande, mas para reconhecer a grandiosidade da relação de mim, indivíduo, na coerência, na unidade com o universo.